Boa tarde, amigos e amigas do Blog Calçadão. Eu sou Felipe Augusto Pérez e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma professora, uma pesquisadora, uma pessoa de grande atuação política, de história política de resistência nesse país e que agora está saindo candidata a governadora do estado de São Paulo pelo PSOL. Se não me engano, a única mulher a concorrer ao cargo nestas eleições. Isso. Não é? Então, eu estou aqui com a Lisete. Lisete, Arelaro. Opa! bem-vinda. Obrigada, Lisete Felipe. Arelaro. Por favor, apresente-se para quem não te conhece ainda, fala um pouco da sua história política, quem você é, para que as pessoas possam saber quem é Lisete Arelaro, por favor. Bom, eu sou Lisete Arelaro, exatamente essa candidata a governadora do estado de São Paulo. Estou iniciando aqui a fila no PSOL das mulheres que vão se candidatar e tenho muito prazer de dizer para vocês, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo há muitos anos, né? Já fiz um pouco de tudo na área de educação, né? Comecei como professora alfabetizadora, fui diretora de escola de educação básica e na universidade eu tive o privilégio, nesse meio do caminho, de ter duas experiências que foram para mim muito importantes. A primeira delas na gestão da Luiza Erundina, quando Paulo Freire foi escolhido como secretário municipal de educação. Foi realmente uma atuação magnífica na cidade de São Paulo e não é à toa, meu Felipe, que até hoje a Luiza Erundina é considerada a melhor prefeita que a cidade de São Paulo já teve. Não só, inclusive por conta das questões na área de educação, mas porque ela tinha realmente secretários, sem dúvida nenhuma, ministeriáveis. Vou me permitir, além do Paulo Freire, lembrar de dois deles, uma que era a professora Marilena Chauí, que realmente coordenava a cultura, e o professor Bolsinger, que era exatamente o secretário de planejamento e um dos maiores incentivadores nesses últimos 20 anos das cooperativas populares, né? E, portanto, eu participei desse governo e fizemos muita coisa interessante e queria dizer também para vocês que em seguida eu fui convidada para ser secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer naquela cidade onde tudo pode acontecer, que é a cidade de Diadema, uma cidade que teve o PT durante 25 anos no governo. Né? E, portanto, também foi uma experiência ousada, porque eu juntar educação, cultura, esporte e lazer é uma questão muito importante e nós temos, na verdade, muita pouca prática de trabalhar. Nós todos defendemos a interdisciplinaridade e, na verdade, temos muita pouca continuidade e experiência no que significa trabalhar com diferentes áreas, trabalhando juntos para o mesmo objetivo, que é a construção dos direitos sociais. E o direito ao lazer, a fruição da cultura, ela é alguma coisa ligada à educação, é alguma coisa ainda que está por vir, mas foi uma experiência muito interessante. E na Faculdade de Educação, onde eu atuo, a minha área fundamental de pesquisa é política educacional e financiamento da educação, e eu tenho um projeto há muitos anos, quase estamos completando 10 anos, que estuda exatamente essa ampliação do ensino fundamental de 9 anos, especialmente discutindo a antecipação da idade das crianças, que nós acabamos agora, semana passada, vocês devem ter acompanhado, os nossos ouvintes devem ter acompanhado o debate no Supremo Tribunal Federal. Nós ganhamos por 6-5, que foi exatamente a definição da data majoritária das crianças para serem matriculadas na primeira série do ensino fundamental.
lembre-se que no Brasil todo, cada dia que passa, crianças cada vez menores estavam sendo matriculadas indevidamente no primeiro ano do ensino fundamental. Crianças, Felipe, com 5 anos no máximo, se você fizesse aniversário dia 31 de dezembro, você podia ser matriculado. E nós tínhamos insistido no direito das crianças à infância e a importância das crianças pequenas participarem realmente das creches, da pré-escola, da chamada educação infantil. Então, vencemos essa primeira etapa, mas é bom, queridas mães e pais, estarem atentos, porque o ensino privado tem disputado muito a quebra dessa idade. Portanto, defender a infância e o direito à infância, ao lúdico, é defender que elas permaneçam o maior tempo possível na educação infantil. E nesse período também tive a oportunidade de exercer o cargo por eleição como diretora da Faculdade de Educação da USP, não é? Que também foi uma experiência administrativa e pedagógica muito, muito interessante. Elisete, justamente relacionada a essa questão Sim. de você como pesquisadora, agora, recentemente nós recebemos a notícia de que o governo golpista de Michel Temer está pensando em cortar 200 mil bolsas da CAPES e do CNPq. Enquanto pesquisadora, como que você está vendo o caminho que esse governo está levando o país e como que você vê, porque recentemente também Geraldo Alckmin, nosso governador, candidato a presidente pelo PSDB, disse que intenciona também privatizar o ensino superior. Como que você vê para onde nós estamos indo e, uma vez governadora, o que você pretende fazer relacionado ao ensino público no estado de São Paulo, em todas as esferas? Bom, Felipe, eu queria também ponderar aqui que nós estamos vivendo. Eu sou uma contemporânea, sobrevivente da ditadura empresarial militar de 64 a 85. E eu confesso para você que de lá para cá nós nunca tínhamos vivido um momento tão complexo e tão desestimulante, tão agressivo às políticas sociais como nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, né? Além, por isso mesmo que nós temos dito que é um golpe, porque Sim. de fato esse governo não foi eleito e muito menos para apresentar e desenvolver esse programa de governo, que é um programa de governo que é estimulado pelo Banco Mundial, que traduz o que nós chamamos de neoliberalismo, na verdade de liberalismo, porque de neo não tem nada ainda, né? E de fato eles estão liquidando o país. Eu confesso para você que eu já na sessão, eu vou te dizer, no Maranhão, quer dizer, ceder a base de Alcântara para os Estados Unidos, eu confesso que eu fiquei assustada, porque afinal de contas, eu também vivi no anterior governo militar uma defesa dos próprios militares. Sim. Que isto era uma razão de segurança nacional. A base de Alcântara não é só o local onde simplesmente você lança mísseis em excelentes condições. Ele é uma forma de controle para dentro de toda a América Latina, mas também para a Ásia e para a África. Então, eu confesso e até me pergunto, cadê os militares nacionalistas? Porque você vê, com a Boeing foi a mesma coisa. O espaço realmente sempre foi considerado área de segurança nacional. Sim. Aí você já teve um processo de privatização intenso desde o Fernando Henrique para cá, governos Fernando Henrique 1 e 2, a partir de 95, e efetivamente, mesmo ainda o governo tendo algum controle, acabou cedendo praticamente tudo para a Boeing a preço de banana, né? Sim. Com o pré-sal a mesma coisa, e queria te lembrar que o pré-sal para nós da área de educação, ele era
variável fundamental para nós atingirmos os 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, na educação. Estudamos muito, inclusive discutimos muito com engenheiros da Petrobras para saber de fato quanto que o pré-sal renderia, não é? Porque a educação ia ficar com uma partezinha deles, então quanto que renderia e de fato em 4 anos nós poderíamos ter 2% do PIB a mais para a educação só com o dinheiro do pré-sal. Então é uma situação bastante grave, né? E eu quero lembrar aqui para vocês que a área de ciência e tecnologia vem sendo atingida desde o primeiro dia que o Temer assumiu. Claro. Que inclusive, quero deixar claro, nós estranhamos bastante e os próprios cientistas dos diferentes institutos de pesquisa pública no país, eles não acreditavam que de fato o golpe ia ser tão grande. Lembrando do seguinte, não há país no mundo, quer dizer, em qualquer país do mundo, melhor dizendo, quem paga a pesquisa básica científica é o Estado com E maiúsculo. Sim. Nos Estados Unidos, no Canadá, na França, no Japão, não existe, na Alemanha, não existe essa história que privado paga pesquisa básica, em nenhum lugar do mundo. E, no entanto, aqui exatamente eles estão querendo atingir o coração que eu diria da possibilidade do desenvolvimento autônomo e soberano do país. Então é muito grave e a gente até se pergunta quem são esses senhores que estão se considerando donos do país para liquidá-lo para privados que nada, eu diria que na verdade não estão defendendo nenhum interesse dos brasileiros e nenhum interesse de cidadania, né? Quero te dizer, eu acho que nós temos que entrar com muita força em cima dos deputados federais e senadores para que o orçamento realmente que o próprio Temer propôs não seja de fato aprovado. Se for aprovado, 2019 está comprometido, né? Como vem aí as eleições, eu também acho que é um bom momento para a gente colocar aqui para você, querido ouvinte, discutir seriamente em quem é que você vai votar. Veja o que está acontecendo com o país, veja que partidos que estão apoiando essa degradação do Brasil e talvez você possa fazer do PSOL uma alternativa bastante interessante. Vamos lembrar que toda essa luta relacionada à destinação do dinheiro do pré-sal à educação passou também por um candidato do PSOL, o Daniel Cara, né? Sim. Que exerceu uma grande luta enquanto coordenador-geral na campanha nacional por direito à educação e que agora esse governo golpista... Eu diria com todo respeito aqui, só para deixar claro, quer dizer, eu faço parte de uma associação nacional chamada Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, que é deixar o apelido é FINEDUCA, que trabalha junto com a campanha. Não é? Eu estou dizendo isso porque, sem dúvida nenhuma, nós não podemos esquecer aqui do professor, até porque nós estamos em Ribeirão, claro. O professor Zé Marcelino, tá certo? Que é aqui da USP de Ribeirão, que é a pessoa que fez os cálculos, tá certo? Exatamente do pré-sal e do CAC, do custo aluno qualidade, tanto do CAQI, que a gente chama, custo aluno da qualidade inicial e custo aluno qualidade. Então é um trabalho conjunto, é um trabalho de equipe, tá certo? Em que obviamente o Daniel nos representa com muito gosto. E agora, nesse prazer também dele ser e ter decidido ser candidato a senador pelo PSOL. É muito interessante essa questão. Mas eu queria só voltar, Felipe, numa questão que você mencionou, que é muito grave, que é exatamente o ex-governador de São Paulo ter mencionado no debate aí da Globo News, veja que sutileza que o PSDB usa. Ele diz, eu vou começar cobrando mensalidades dos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. E aí ele interrompeu, nós temos que completar a frase. E em seguida, cobrarei mensalidade dos cursos de graduação. Quero dizer também aqui aos ouvintes que nós temos uma gravação do ex-ministro da Educação, Paulo Renato de Souza,
na gestão 1 e 2 do Fernando Henrique, que depois foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, no qual ele, exatamente na Universidade de Berkeley, informou aos americanos que eles tinham cumprido toda a agenda neoliberal, para o qual, inclusive, eles disputaram as eleições. A única coisa que faltava, que eles não tinham conseguido fazer, era a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. E eu gostaria de denunciar aqui que a ex-ministra, porque ela que era ministra de fato do PSDB, Maria Helena Castro, negociou com o nosso ex-reitor da USP, tá certo? Aliás, médico efetivo aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão, tá certo? Negociou que se começaria pela USP, enquanto maior universidade pública do Brasil, tá certo? A cobrança de mensalidades. Ele só não foi adiante porque de um lado acabou o mandato dele, felizmente, e de outro lado a Maria Helena caiu do ministério. Né? Caiu mais ou menos, porque o PSDB nunca cai, né? É isso, está aí em algum cargo de consultoria. Então, acho importante deixar claro que este é o projeto do PSDB, portanto, não se engane, não vote, não acredite em Geraldo Alckmin para presidente da República, porque privatizar é a única alternativa que o PSDB oferece exatamente para a nação. Não só o PSDB, o Centrão todo, que agora, como eles resolveram se unir, fica mais fácil também para você escolher, porque estão todos eles e nós. Então, escolha o nós, né? Do lado de cá, se você preza a educação e quer uma educação que quer garantir uma educação pública de qualidade para você e para os seus filhos. E queria te dizer, no nosso governo, nós vamos começar por uma questão que para nós é muito importante. Nós temos um grupo, Felipe, que eu também coloco aqui à disposição dos nossos ouvintes, chamado, o apelido é REPU, é Rede Escola Pública e Universidade, que é uma combinação de professores das 6 universidades públicas do estado de São Paulo, as 3 estaduais e mais as 3 federais, que por conta e quando da ocupação das escolas pelos secundaristas, não é, que denunciaram de uma forma muito positiva, muito criativa, que o governo já queria, imagina, num estado que você ainda tem 2,5 milhões de analfabetos, você fechar 200 escolas. Sim. 200. E Felipe, quando a gente perguntava, mas governador, mas secretário, por que vai fechar? Para que vai fechar? Eles não tinham muita ideia. Mas você não tenha dúvida nenhuma. Nós em São Paulo até brincávamos que fechar a escola estadual Fernão Dias Pais, que fica no coração do bairro de Pinheiros, onde tem o maior número de ônibus e metrô na porta, significa realmente que ali o banco, vários bancos, mas especialmente o Banco de Boston, estava interessado naquela escola, que eles costumam realmente comprar por preço barato, claro, certo? Os nossos prédios históricos. Então foi muito, eu diria para você que foi muito interessante esse movimento dos jovens, exatamente dizendo que queriam mudanças nas escolas. E aí você veja que nós, de lá para cá, nós temos acompanhado o número de salas de aula, que eu fiquei sabendo que aqui também em Ribeirão Preto elas foram fechadas, mas nos nossos dados, quero te deixar claro, não são 14 salas, não, são 14 salas que foram fechadas só no mês de julho, mas nesses 2 anos, Felipe, eles vêm fechando sistematicamente salas de aula. Nós hoje temos já identificado mais de 2.500 salas de aula. Portanto, a primeira medida é recompor essas 2.500 salas que foram fechadas e que prejudicaram principalmente a educação de jovens e adultos, Felipe, porque 650 já eram no período noturno, diretamente. E o que significa que eles foram empurrando os jovens, tá certo, para a periferia, como se os pobres morassem num lugar só da cidade. Então, esta é a primeira medida. A segunda medida, que não pode deixar de ser feita, e é um compromisso que nós estamos assumindo, é realmente dar um jeito no plano de carreira dos professores do estado de São Paulo, que é uma vergonha, tá certo? Vamos lembrar daquela secretária no governo Covas, de triste figura,
prefeitura chamada Roserley Neubauer, conhecida como Rose Neubauer da Silva, que fez aquela primeira chamada reorganização do ensino, que nada mais foi do que obrigar a um processo acelerado de municipalização do ensino, né, para eles se livrarem da responsabilidade estadual. E aí eu quero te dizer que este mesmo ex-governador, o Alckmin, não sei se você sabe, o PSOL até entrou realmente com uma ação contra, porque o PSOL identificou que muito espertamente, apesar do Alckmin falar que ele prestigia a educação, parece que ele fala, mas não faz, porque até para deixando o governo, ele encaminhou, vejam bem, para 2019, não 30% do orçamento para a educação, como manda a Constituição Estadual, mas encaminhou com um valor de 25%. Então, o PSOL está cobrando exatamente do PSDB, cadê o dinheiro da educação? Né? 5% faz muita diferença no investimento, principalmente para recompor o salário dos professores do Estado de São Paulo. Não é? Nós estamos fazendo um estudo e já temos clareza que aumentar 40% no salário dos professores é possível e nós vamos tentar fazer logo no primeiro ano de governo. Porque nós sabemos, e uma das nossas pesquisas, Felipe, é exatamente sobre o salário do professor. É um estudo que envolve 11 estados no país, não é? E nós sabemos também que de ponta a ponta do país, não é? Professor ganha cerca de 40% a menos do que ganharia qualquer profissional com a mesma titulação acadêmica. Então, o que está acontecendo? Nós, na própria USP, já identificamos uma tendência. Hoje, infelizmente, já temos vagas ociosas em diferentes cursos de licenciatura, porque pela primeira vez os jovens começam a não se interessar por ser professor, pelas condições de trabalho nas escolas públicas, especialmente nas escolas estaduais, tá certo? E não tem biblioteca, não tem laboratório, não tem quadra coberta, então você tem cada dia mais falta de professores, tá certo? Cá entre nós, qualquer professor tem vergonha, tá certo? Tem solidariedade, mas tem vergonha de ter um colega chamado categoria O, que é uma indignidade profissional. Não é? Então, realmente, nós temos que avançar e tem um compromisso que nós sabemos. Está sobrando vaga? Que bom! Está sobrando espaço na escola? Vamos reduzir o número de alunos em sala de aula, tá certo? No mundo todo, especialmente o ensino médio, tem de 15 a 18 alunos em sala de aula. Aqui, o que o governador Alckmin autorizou? Que cada vez que falta vaga, pode aumentar 10%. Ele ia fechar a escola, vender a escola e ia colocar 45 alunos, 50 em sala de aula. Então, esse processo, ele tem que parar e é isso que nós vamos fazer, com certeza, na área de educação. Portanto, eu acho que era muito importante, nós estamos aí, já estamos, a partir do dia 20, já está o programa de governo, já vai estar no meu site e, portanto, pode consultar, tá certo? E você vai saber que propostas interessantes que é para a educação ter esperança, ter exatamente, saber que vale a pena investir na construção de uma escola pública de qualidade, com uma governadora que respeite exatamente a profissão de professora. O que eu posso dizer, Felipe, é que eu sou professora há 50 anos. E, obviamente, continuo com garra, com força e até com humor, porque você sabe que ser professor, a gente tem que estar sempre bem humorado, não é? Porque a situação está difícil, mas nós sabemos que trabalhar com a juventude é estimulante e nos obriga a um processo de atualização constante. Não é? Lisete, outra questão. O governo atual, ele destinou vários imóveis rurais, estações experimentais e outros para venda, ignorando os processos de pesquisa científica e desenvolvimento nos locais. E também existe também a necessidade de 5 mil famílias acampadas no movimento sem terra. No seu governo, o que você pretende fazer
com essas áreas? Olha, Felipe, eu trabalho há muitos anos com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Tenho o prazer de atuar na Escola Nacional Florestan Fernandes, em cursos de formação, especialmente na formação de professores, né? E eu diria para você que hoje também é difícil imaginar que o governo possa terminar com o Pronera, que era um programa que garantia exatamente pela primeira vez que realmente estudantes do movimento sem terra pudessem chegar a ter um diploma de nível superior. Esse programa tem que voltar, e aqui no estado de São Paulo, eu diria para você, olha, eu tenho acompanhado a luta desses trabalhadores, né? Vamos fazer a reforma agrária. Eu às vezes discuto o seguinte: quando eu estava no primeiro ano de pedagogia, você não tinha nascido, mas em 1963 nós estávamos num debate sobre o Estatuto da Terra aqui no Brasil, e eu vou me lembrar de um deputado naquela época muito entusiasmado pela possibilidade no governo Jango Goulart de se realizar a reforma agrária. Vou lembrar aqui do nosso saudoso e querido Plínio de Arruda Sampaio. Sim. Eu vou te dizer, é duro isso. Nós estávamos em 1963, nós estamos em 2018. E se o Plínio estivesse vivo, nós chamaríamos o Plínio para discutir, que tristeza, o mesmo projeto de reforma agrária, né? Nós não fizemos nada nessa área, então está na hora, sem dúvida nenhuma, e aí eu tenho grande prazer de ser uma mulher e ser uma governadora que vai fazer a reforma agrária, tá certo? Em respeito ao direito de todo trabalhador, todo cidadão, fazer da terra, tá certo? Realizar o seu, fazer da terra um direito social. Lisete, nós estamos chegando ao final da entrevista. Tem alguma coisa que você não falou, algum tema que não foi tocado, que você gostaria de falar, que você acha importante tocar para o público? Olha, eu queria dizer para vocês que eu fiquei nesse processo de virar candidata. Nós temos estudado as ações e a forma de como o PSDB atuou no estado de São Paulo nesses últimos 24 anos. Lembre-se, 24 anos, 14 com o mesmo dirigente, doutor Geraldo, né? Sim. O Santo, né? O Anjo. E foi surpreendente verificar que realmente a única alternativa do PSDB é o processo de privatização. E menciono aqui a saúde. Só para os nossos ouvintes saberem, 80% do orçamento da saúde, 80%, está na mão de ONGs, de organizações sociais e de OCIPs, o que significa que hoje o governo do estado não tem sequer informações objetivas sobre o que se passa no seu sistema inteiro. Os hospitais foram terceirizados, e vocês sabem que uma terceirização gera outra terceirização, que gera outra terceirização. Então, você vai num hospital hoje terceirizado, aí é o seguinte: a empresa que faz a comida não é a empresa da limpeza, a empresa que conserta os aparelhos não é a mesma empresa que contratou o médico, e assim por diante. O médico cardiologista não faz parte da mesma empresa do oftalmologista e das enfermeiras e das fisioterapeutas, e portanto é uma situação maluca. Por isso que hoje a população, quando consegue fazer um exame de sangue, tirar uma radiografia, etc., ele vai marcar uma cirurgia, ele leva 8, 9 meses para conseguir marcar. E quando ele marca, os exames que ele fez já não valem. Então ele tem que fazer tudo de novo, e o processo é lento, prejudicando, inclusive custando a vida de muitos dos nossos cidadãos. Nós vamos dar um basta nisso, tá certo? E retomar o controle da saúde por parte do Estado. Quero citar um caso aqui, porque para mim é um negócio
por incrível que pareça, são negócios. Todos os contratos que nós estamos analisando, quero deixar claro, dos poucos que nós temos tido acesso, claro. Porque o PSDB esconde todas as coisas, publica somente extratos no Diário Oficial, mas do que a gente tem conseguiu realmente retomar é uma coisa incrível, porque esses contratos só garantem vantagens para as empresas privadas. Vou dar um exemplo aqui, até um pequeno exemplo, mas eu tenho pelo menos 1000 exemplos. Por exemplo, o contrato com o metrô. As linhas que foram privatizadas, veja que coisa absurda. Por contrato, o governo do estado de São Paulo garantiu a eles um subsídio maior do que o custo da passagem. Então veja a contradição. Para a empresa estatal do metrô, o governo do estado dá um valor. Para as linhas que foram repassadas, concessionadas, como a gente fala, sim, ela recebe o valor e mais um plus, para garantir o quê? Que ela tenha lucro. Então, você vai afogar a empresa estatal, sim, e vai dar grande vantagem para depois eles poderem dizer, em sendo privatizado, funciona melhor. Lisete, eu gostaria de agradecer a sua presença, muito obrigado pela entrevista, ela foi muito informativa. O pessoal tem uma excelente candidata ao governo do estado e eu realmente desejo que a sua campanha vá adiante, que eles te deixem participar dos debates, né? Isso, Felipe. Eu que agradeço o espaço aqui que o seu blog está me proporcionando e convido os ouvintes para conhecer melhor as propostas do PSOL, conhecer esse grupo que de forma ousada, mas de forma muito coerente, está se candidatando para deputado estadual, para deputado federal. Leia as propostas da Silvia Ferrari, do Daniel Cara, são nossos candidatos a senador e senadora pelo PSOL. E venha ver as propostas que o Maurício Costa, meu vice, um jovem muito interessante, muito atuante, muito dinâmico, coordenador dos cursinhos Emancipa, realmente está propondo. Venha para o PSOL, conheça nossas propostas. Um abraço, sendo que a gente volta.